Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Evangelho do Reino seja propagado. E amados, o Senhor quer falar ao seu coração. Hoje olharemos para a carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 15. Romanos 6, 15, que nos diz: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Amados, Paulo está respondendo aqui uma objeção inevitável ao verdadeiro evangelho. Pois, queridos, sempre que a salvação é apresentada como sendo inteiramente pela graça de Deus, não baseada em méritos humanos, surge essa pergunta: se Deus ele salva gratuitamente o homem, então o pecado não importa mais? Queridos, essa aqui era a acusação feita contra a pregação de Paulo. E continua uma distorção comum em nossos dias. E amados, eu quero tratar sobre o tema: a graça é uma licença para pecar? A graça é uma licença para pecar? E perceba que a resposta de Paulo é curta, mas carregada de profundidade teológica. Ele diz: de modo nenhum. E queridos, a graça ela não enfraquece a santidade de Deus. Pelo contrário, a graça a exalta. Pois, amados, o mesmo Deus que justifica o pecador é o Deus que o transforma à imagem do seu Filho. E o erro dessa objeção, amados, está em não compreender o que realmente aconteceu na conversão do homem pecador. Pois, amados, a salvação não é apenas uma mudança de status diante de Deus, mas a salvação é essa união espiritual com Cristo Jesus. E isso, amado, muda tudo, faz tudo sentido. Porque o crente não apenas recebe perdão, o crente é unido à morte, como também à ressurreição do nosso Senhor. E por isso, amados, o crente continuar vivendo deliberadamente no pecado vai contradizer a própria natureza da nova vida recebida em Cristo Jesus. E, queridos, vamos nos aprofundar nisso. Paulo ele passa a fazer uma distinção fundamental entre estar debaixo da lei e estar debaixo da graça. Paulo diz que estar debaixo da lei significa permanecer sob sua condenação. Por quê? Porque a lei exige perfeita obediência. E a Bíblia diz que todos pecaram. A lei, amados, ela revela o pecado, mas a lei ela não possui poder para libertar o homem da escravidão. A lei revela, a lei não liberta.
Paulo também não está ensinando que a lei seja má ou imperfeita. Não, jamais. O próprio Paulo afirma que a lei ela é santa, ela é justa e ela é boa. Ou seja, o problema não está na lei, mas o problema está nessa condição caída da humanidade. Porque a lei, ela funciona como um espelho que revela sujeira. Mas a própria lei, ela não possui a capacidade de remover essa sujeira. A lei, amados, ela expõe o pecado. A lei denuncia a culpa e manifesta a justiça de Deus. Mas essa lei, ela não fornece ao pecador o poder necessário para esse pecador obedecer perfeitamente às exigências dessa lei. Quando Paulo vai dizer está debaixo da lei, Paulo se refere à condição de todo aquele que se encontra diante de Deus e depende da sua própria obediência, da sua própria justiça para ser aceito. Paulo, queridos, está expondo que a lei exige uma perfeição absoluta. Não apenas ações externas. Ela exige uma obediência absoluta nos pensamentos, uma obediência absoluta nas intenções, uma obediência absoluta também nas motivações do coração. Agora, como todos os homens são descendentes de Adão e nasceram corrompidos pelo pecado, ninguém consegue satisfazer plenamente, perfeitamente as demandas da lei, as exigências da lei. Por isso, amados, a lei, em vez de justificar, a lei produz a sentença de condenação sobre o pecador, dizendo: você jamais foi perfeito. Você jamais cumpriu. A lei, ela pode ordenar a obediência, mas ela não produz obediência. A lei exige santidade, mas não cria santidade no coração. A lei aponta o caminho da justiça, mas não pode dar pernas, a esse pecador para andar na justiça. A função, todavia, da lei é revelar essa necessidade de um Salvador e conduzir um homem a um reconhecimento da sua completa incapacidade e a sua indignidade. O homem não pode se salvar. Sendo assim, amados, a lei, ela prepara o cenário para a glória do Evangelho. E o pecador, ao compreender que não pode alcançar a justiça exigida por Deus através dos seus próprios esforços, isso vai se tornar evidente a necessidade da justiça perfeita do Filho de Deus. Porque aquilo que a lei exigia, Cristo cumpriu. Aquilo que a lei condenava, Cristo carregou na cruz. Aquilo que a lei não podia produzir, o Espírito Santo realiza, produz na vida daqueles que foram unidos ao Filho de Deus pela fé. Bendito seja Deus. Agora, estar debaixo da graça, vamos falar sobre isso, vai significar estar coberto pela justiça perfeita de Cristo. Porque está coberto pela justiça de Cristo, o homem está reconciliado com Deus
e também capacitado pelo amado Espírito Santo para uma vida de obediência. E assim, eu posso dizer, entretanto, a graça jamais anula a necessidade de santificação. A justificação e a santificação, amados, são distintas, mas são inseparáveis. Porque Deus jamais declara justo alguém sem também o próprio Deus iniciar nele uma obra de transformação, iniciar nele a regeneração. Porque onde existe essa justificação verdadeira, inevitavelmente haverá também uma santificação progressiva. Não porque o homem coopere, para merecer a sua salvação, mas porque a graça salvadora é uma graça eficaz que vai produzir nesse homem pecador unido a Cristo os frutos. E amados, o grande problema de quem usa a graça como desculpa para pecar é que ele enxerga a graça apenas como perdão. E assim ele ignora esse caráter transformador da graça. As Escrituras nos ensinam, queridos, que a graça não apenas remove a culpa do pecado, mas a graça também quebra o seu domínio. A graça, na vida daquele que está unido a Cristo, a graça quebra o seu governo, o governo do pecado. Ou seja, o Evangelho não oferece somente libertação da punição, mas o Evangelho oferece libertação da escravidão. Cristo morreu não apenas para nos livrar do inferno, mas para formar nele um povo santo. Amados, a obra da cruz, ela possui esse propósito redentivo transformador. Porque quando o Filho de Deus derramou seu próprio sangue, ele não apenas comprou o direito de nos perdoar, mas ele comprou também o direito de nos possuir como seu povo, de sermos a sua noiva, adornada por ele, preparada por ele, santificada por ele, para o encontro com ele. Então a nossa pergunta não pode ser apenas fui perdoado, mas a pergunta também ela deixa essa resposta, que eu estou sendo conformado à imagem de Cristo. Outro aspecto importante também, amados, é compreender que a verdadeira liberdade cristã, entendam, não consiste em fazer tudo o que desejamos. Porque essa é a definição de liberdade segundo a carne. Isso é uma escravidão. A liberdade bíblica, amados, ela é ser liberto do poder do pecado para finalmente viver segundo esse propósito para o qual fomos criados. E amados, isso é profundo. E qual o propósito que fomos criados? Glorificar a Deus e se deleitar nele sempre. E queridos, o pecador sem Cristo, ele pensa ser livre, mas ele é escravo das suas paixões. O cristão lembra, ele luta contra o pecado, porque ele recebeu um novo coração, ele recebeu novas inclinações, novos afetos e novos desejos.
E a boa notícia é que a presença dessa luta já evidencia a obra da graça. O regenerado não vive em perfeição, mas o regenerado também não vive em conformidade com o pecado. O pecado para o regenerado é abominável, e quando ele peca, ele não peca com prazer. A vida desse cristão vai passar a ser marcada pelo um arrependimento contínuo, sincero e pela busca crescente da santidade. Essa é a obra da graça. Amados, a própria lógica da cruz vai destruir qualquer ideia de libertinagem. Porque se o pecado exigiu a morte do Filho Eterno de Deus, como poderia o crente tratá-lo como algo trivial, como normal? Sendo assim, amados, o Calvário, como base, vai revelar essa infinita santidade de Deus, como também a extrema pecaminosidade do homem. O pecado é terrível, queridos. E quem contempla Cristo crucificado aprende que a graça não torna o pecado menor, né? Mas ele aprende que a graça mostra o quanto o pecado é terrível, é destruidor, o quanto o pecado arrasa. O pecado gerou a morte. O pecado gerou a separação. O pecado gerou a condenação. E a graça também não vai eliminar a lei como regra de vida. Porque a lei, amados, não é mais um instrumento de condenação para aqueles que estão em Cristo. A lei, ela continua sendo uma revelação do caráter santo de Deus. E o crente, ele não obedece à lei para ser salvo, para ser aceito. O crente obedece à lei porque já foi aceito em Cristo. Que não quer entristecer o espírito, quer se deleitar nele. A obediência deixa de ser um meio de salvação e se torna uma resposta de gratidão. Por isso, quando Paulo pergunta se devemos pecar porque estamos debaixo da graça, porque é uma pergunta retórica, a sua resposta não é apenas uma negação moral. A sua resposta é uma afirmação da própria natureza da salvação, amados. Eu vou finalizar porque pecar deliberadamente como estilo de vida é incompatível com alguém que foi alcançado verdadeiramente pela graça regeneradora de Deus. Pois a graça que justifica é a mesma graça que santifica, é a mesma graça que preserva e é a mesma graça que glorifica a Deus na face de Cristo. A graça nos salvou para nos conformar à imagem do Filho. Amém? Curva a sua fronte, fecha os olhos, Pai maravilhoso. Que a nossa vida seja moldada pela graça. Que sejamos transformados e conformados à Tua imagem a cada dia. Por isso, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a viver verdadeiramente em santidade, Te glorificando. Que o pecado não seja uma prática normal daquele que foi habitado por Ti, que está unido ao Teu Filho. Que o pecado gere contrição, arrependimento, lágrimas e o desejo por estar contigo somente, Senhor. Pois esse é o fim principal do homem, glorificar a Ti, se deleitar em Ti.
Pai, eu te agradeço pela vida deste irmão, desta irmã. Eu te agradeço por toda a sua casa e por sua família. Te agradeço por esse dia, por minha casa e minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais com reflexões para a vida.